humanidade está formada. Só que a Bíblia nos diz que vai passar um período de tempo. E a mulher agora não vai ser tentada pela serpente, vai ser enganada pela serpente, pelo animal mais astuto que estava ali no Éden. Então ela vai comer do fruto, a qual Deus havia proibido o homem de comer. E quando ela come deste fruto, ela dá para o seu marido, e ele também come deste fruto. Então vamos ver que o homem desobedece a Deus. O pecado entra no mundo, é através da sua desobediência. Então Deus ele vai tirar o homem da presença dele. Agora a Bíblia nos informa que o homem ele vai se relacionar com a sua esposa, agora Adão e Eva, e eles vão ter 2 filhos. O primeiro chamava-se Caim, e o segundo chamava-se Abel. A Bíblia nos informa que certo dia, no capítulo 4 do livro do Gênesis, Caim e Abel, eles vão levar ofertas a Deus. Deus ele vai se atentar para a oferta de Abel, porém ele vai reprovar a oferta de Caim. Caim ele vai ficar irado com seu irmão, e a Bíblia diz que ele vai se levantar contra o seu irmão e vai matar o seu irmão. Então observamos que a humanidade começa a crescer na terra, e quanto mais a humanidade começa a crescer, mais a maldade cresce com o homem. Glória a Deus. A Bíblia diz que Caim agora ele vai fugir para um lugar por nome Nod, e ali ele vai se relacionar com a sua esposa. Ele vai ter um filho por nome Enoque, não aquele Enoque que andou 300 anos com Deus e foi trasladado, mas outro Enoque. A Bíblia diz que Caim ele vai formar uma cidade e vai pôr o nome dessa cidade no nome do seu filho Enoque. E a genealogia de Caim vai crescendo, a humanidade vai crescendo na terra. A Bíblia nos informa agora que um homem, por nome Lameque, da genealogia de Caim, ele vai chegar para suas 2 esposas, Ada e Zilá, e vai dizer: eu vi mulheres de Lameque. Hoje eu matei 2 homens, um porque pisou em mim e o outro porque me feriu. Então vamos ver que quanto mais a humanidade vai crescendo na terra, mais a maldade vai crescendo junto com o homem. A Bíblia diz agora que Adão ele vai se relacionar novamente com a sua esposa Eva. Eles vão ter um filho e vão pôr o nome deste filho de Sete. Sete vai ter um filho chamado Enos. E a Bíblia diz que a partir deste momento vai se levantar homens que vão invocar o nome de Deus, vão invocar o nome do Senhor. Quando chega agora no capítulo 6 do livro do Gênesis, a Bíblia diz que a humanidade está grande. A humanidade cresceu, e a genealogia, a descendência de Sete, os filhos de Deus, vão se relacionar com os filhos de Caim, os filhos dos homens, e a humanidade cresce na terra, e a maldade cresceu juntamente com a humanidade. Então Deus ele vai olhar para a humanidade, vai olhar para todo homem, toda mulher que havia na terra, e ele vai ver que toda a carne se corrompeu aos olhos dele. Ele vai ver que toda a humanidade se corrompeu aos olhos de Deus. Então no coração de Deus vai surgir um sentimento de exterminar todo o ser que havia na terra, porque todo mundo havia se corrompido. Para onde Deus olhava, Deus havia o pecado. Para onde Deus olhava, Deus via a corrupção. Então Deus ele vai pôr no seu coração o desejo: eu vou exterminar todo ser vivente que há na terra. Só que a Bíblia diz no capítulo 6 do livro do Gênesis, no versículo de número 8, que Deus ele vai olhar para todos os lados, mas em um certo lugar da terra ele vai achar um homem por nome Noé, que não havia se corrompido. Ele vai achar um homem por nome Noé, que havia achado graça aos olhos de Deus. Ele vai achar um homem por nome Noé, que não se corrompeu, mas que ainda tinha uma vida de oração, que ainda tinha uma vida de santificação, que ainda tinha uma vida de santidade. Então a Bíblia vai olhar e vai dizer: porém, Noé, um homem justo, que andava com Deus, achou graça aos olhos de Deus. Glória a Deus. Então Deus ele vai dizer que vai poupar aquele homem, porque era um homem que buscava a presença de Deus, que era um homem que fazia a vontade de Deus. E sabe por que você está aqui essa noite? Porque aquilo que Deus não achou na tua parentela, aquilo que Deus não achou no teu pai, aquilo que Deus não achou na sua casa, Ele achou na sua vida. Ele achou em você. O Ele poderia olhar para você e falar que você não prestava, que você não valia nada, mas para a vergonha do diabo e para a glória do Senhor Jesus Cristo, olha você que essa noite, Deus olhou para você e falou: esse é meu filho, essa é minha filha, eu vou chamar, eu vou resgatar, eu vou trazer para a minha presença, porque Deus te ama. Deus viu em Noé o que ele não viu em toda aquela humanidade. Deus achou no coração de Noé aquilo que aquela humanidade não tinha: um coração adorador, um coração que fazia a vontade de Deus, um coração que ainda queria mais da presença de Deus. Então a Bíblia nos informa que Deus ele vai
anunciar o dilúvio para Noé, porque Noé era um homem justo. Deus ele vai chamar Noé e vai falar: Noé, toda a carne se corrompeu na terra, só que você é um homem justo, eu vou poupar a sua vida. Eu vou enviar um dilúvio sobre a terra, mas eu vou salvar você, porque eu achei graça em você. Você é fiel a mim. Então, Noé, construa para ti uma arca. O seu comprimento será de 300 côvados, a sua largura será de 50 côvados e a sua altura será de 30 côvados. Terá 3 compartimentos, porá uma porta do lado, e acima da arca farás uma janela. Eu vou enviar um dilúvio, mas se você construir essa arca, você vai ser salvo. Perceba algo interessante na palavra: é que Deus ele vai falar que vai salvar Noé. Deus ele quer salvar a vida de Noé. Só que Deus ele não vai construir a arca para Noé. Quem tem que construir a arca é o próprio Noé. É o próprio Noé que tem que meter a mão na arca para fazer a arca. Ou seja, Deus quer salvar. Só que para você ser salvo, você que tem que tomar uma atitude. Aleluia. Porque Deus não chamou ninguém para ficar parado. Deus não chamou você para apenas sentar no culto, sentado na cadeira e ficar olhando para cada pregador, olhando para o irmão do lado, não. Deus ele te chamou para fazer alguma coisa. Deus ele te chamou para fazer a obra. Porque não tem como você conseguir o seu milagre, conseguir a sua salvação parada. Se olharmos a Bíblia Sagrada, vamos ver que as pessoas que conseguiram o seu milagre, que avançaram o seu milagre, tiveram que tomar atitudes. Lembra da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que aquela mulher rompeu uma multidão. Talvez ela fosse se rastejando, mas a Bíblia diz que ela tocou na orla do manto do Senhor Jesus Cristo, porque ela queria ser curada, ou seja, ela tomou uma atitude. Lembra de Zaqueu? A Bíblia diz que Zaqueu era um homem de baixa estatura. Só que quando ele sabe que Jesus ele vai passar por Jericó, ele vai pôr também um desejo no seu coração de querer olhar para o rosto do mestre. Só que ele não conseguindo ver Jesus por causa da multidão, ele vai tomar uma atitude de subir em cima de uma figueira brava para olhar Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus passa, Jesus ele olha para cima e chama Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa, hoje me convém repousar em tua casa. Ou seja, homens e mulheres que conseguiram o seu milagre através de atitudes. Então não se contente em ficar parado sem fazer nada. Ah, mas eu não prego, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Mas você sabe pegar uma vassoura para fazer a igreja. Você sabe trazer uma água para o pastor, água para o irmão. Isso também é obra de Deus. A obra de Deus não é só pregar, cantar, não. A obra de Deus também é limpar a casa do Senhor, é cuidar da obra do Senhor. Isso também é obra de Deus. Então Deus ele não chamou ninguém para ficar parado. Glória a Deus. Então Deus ele vai falar: Noé, construa uma arca. Construa uma arca. E Noé, capítulo 6, versículo 18. Hoje eu também faço uma aliança contigo, Noé. E qual é a aliança, Noé? Você não vai entrar dentro da arca sozinho, mas toda a tua família vai entrar na arca junto com você. A Bíblia diz que quem era fiel a Deus era Noé. Só que Deus ele vai olhar para Noé e ver um homem justo e vai falar: você não vai entrar sozinho, não, mas a tua família também vai entrar contigo dentro da arca. Sabe por quê? Porque enquanto você está aqui fazendo a vontade de Deus, enquanto você está aqui adorando a Deus, enquanto você está aqui exaltando o nome do Senhor, fique tranquilo. Deus ele está trabalhando lá no teu parente que ficou na batalha.
construir aquela arca. Aquela construção chamou a atenção das pessoas que estavam sobre ela. Porque a arca é grande. A arca que Noé construiu é muito grande. Então imagina as pessoas começaram a perguntar a Noé o que era aquilo que eles estavam construindo. E qual era o propósito daquela construção. Imagina Noé falando para aquelas pessoas, isso aqui é uma arca. Deus falou comigo que vai me virar um dilúvio sobre a terra. Só que quem estiver dentro da arca vai ser salvo. E quem estiver fora não vai ser salvo. Só que nunca havia chovido na terra até aqueles dias. Então imagina as pessoas chamando Noé de maluco. Noé, você é maluco. Você é doido, nunca choveu na terra. Porque assim, quem não tem o mesmo propósito que você, sempre vai querer falar mal de você. Quem não tem uma vida de oração, sempre vai querer falar mal de quem tem uma vida de oração. Quem não tem uma vida de consagração, de santidade, sempre vai querer falar mal da pessoa que tem essa vida de santidade, de santificação. Porque assim, mas fique tranquilo, porque quem te chamou para fazer essa obra não foi o homem. Quem te chamou para fazer essa obra não foi a mulher. Mas quem te chamou para fazer essa obra foi o próprio Deus. É Ele que te chamou para fazer essa obra. Mas são tantas calúnias, tem tantas pessoas falando mal de mim, tem tantas pessoas se levantando contra mim. Fica tranquilo, pode se levantar 1.000, 2.000, 3.000, 11.000, mas a minha Bíblia diz que 1.000 vão cair ao teu lado, 10.000 vão cair à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque é o nosso Deus que está contigo. Glória a Deus. Aleluia. Noé, ele vai construir aquela arca. E a Bíblia diz que Noé, 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, diz que Noé era pregoeiro da justiça. Ou seja, ele pregava a justiça de Deus. Então eu creio que Noé pregou para aquelas pessoas. Deus ele vai enviar o dilúvio, arrependa-se. Entra dentro da arca. Porque se você entrar, você vai ser salvo. Mas se você ficar fora da arca, você vai perder a sua vida. Você vai ser condenado. Porque quem prega a verdade tem que pregar sim essas verdades. Tem que pregar a justiça de Deus. Doa quem doer, custe o que custar. Não temos que pregar para encher a igreja, não. Mas temos que pregar para a salvação de vidas. Não temos que pregar para ganhar fama, para ganhar título, não. Mas temos que pregar a palavra de Deus, a verdade de Deus, aquilo que Deus nos mandou pregar, a palavra do arrependimento, a palavra da santificação. Temos que pregar a verdade de Deus, a verdade de Deus. Então a Bíblia diz que vai passar o tempo e vai chegar o dia do dilúvio. E Deus ele vai falar: Noé, pode entrar dentro da arca, você e a sua família. E a Bíblia diz que eles entram dentro da arca. E quando eles entram dentro da arca, a Bíblia diz que Noé ele fecha a porta por dentro. Só que o próprio Deus ele vai fechar a porta por fora. A Bíblia é bem clara em dizer que quem fecha a porta por fora é Deus. É Deus dizendo: só quem abre agora essa arca, só quem tem o poder de abrir essa arca sou eu, Deus. Então, enquanto a porta da arca estava aberta, havia oportunidade do pecador se arrepender e entrar para dentro da arca. Enquanto a porta da arca estava aberta, ainda havia oportunidade de se arrepender, ainda havia oportunidade de largar a vida de pecado, a vida de prostituição, a vida de adultério e entrar para dentro da arca. Só que quando a porta da arca se fecha, não tem mais oportunidade. Então aproveite agora, enquanto a porta da arca está aberta, enquanto a porta da arca está aberta, há tempo de você se arrepender e entrar para dentro dela. Mas se a porta da arca se fechar, acabou. Não vai ter mais oportunidade. E pregamos tanto que Jesus ainda está voltando, e tem tantas pessoas que não estão dando crédito, que não estão acreditando que a última trombeta vai tocar, tantas pessoas que não estão crendo
Mas eu estou aqui essa noite para te dizer: Jesus está voltando. Ele já está na porta. E ele já está pronto para buscar a sua igreja. Então você que continua sendo fiel a Deus, você que for fiel a Deus, você que ainda adora a Deus, em espírito e em verdade, ao soar da última trombeta, você vai ser arrebatado desta terra, de dor e sofrimento, vai ser levado aos céus e vai estar com Deus para todo sempre. A Bíblia diz que as ruas são de ouro, os muros são de pedras preciosas, há um rio da água da vida. Lá não haverá mais tristeza, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais calúnia, lá não haverá mais sofrimento, só haverá alegria, só haverá alegria, só haverá a presença de Deus, e Ele vai estar conosco todos os dias. Glória a Deus. Oh, aleluia, Deus. Já parou para pensar que hoje poderia ser o seu último dia de vida? Que ao sair dessas portas poderia acontecer algum acidente, uma bala perdida, e você perder a sua vida? E se você perdesse a sua vida nessa noite? Será que você seria um salvo? Será que você iria para a glória de Deus? Ou iria para um lugar de sofrimento eterno? Uma vez um amigo meu, pastor, disse que Deus ele é um Deus de oportunidades. Então não devemos desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá. Você está aqui esta noite, é uma oportunidade que Deus ele está te dando. Mas não é sempre que Ele vai te dar a oportunidade. Uma hora a oportunidade acaba. Eu conheci um presbítero, onde eu moro, que sempre quando eu ia cortar cabelo no salão, a gente ficava lá conversando, e ele estava afastado dos caminhos de Deus. E a gente sempre começava a falar de Cristo ali. Tinha muitos evangélicos ali, e ele também conhecia a palavra. E a gente sempre falava. Não chegou o tempo ainda, ele era um presbítero que estava afastado. E ele sempre falava a mesma coisa: eu vou voltar para os caminhos de Deus. Infelizmente ele começou a andar pela vida errada, se envolveu com coisas erradas. E num certo dia um amigo meu me mandou uma mensagem dizendo que aquele menino tinha se envolvido com as pessoas erradas lá na minha área. E infelizmente ceifaram a vida dele. Uma coisa muito triste. A esposa dele chorando, o irmão chorando, os amigos chorando, e tantas pessoas se falando: eu avisei, eu falei para ele. Mas ele teve a oportunidade. Todos nós temos uma oportunidade. E a oportunidade é agora. Então, voltando para a palavra para encerrar, a Bíblia nos informa que Deus agora ele vai mandar um dilúvio sobre a terra. Por 40 dias e 40 noites, Deus ele vai mandar chuva sobre a terra, vai abrir as fontes dos grandes abismos, e o dilúvio vai vir sobre a terra. Só que o interessante é que quando Deus ele fala para Noé construir aquela arca, Deus ele dá a planta da arca, dá o tamanho da largura, fala onde tem que botar a porta. Só que em nenhum momento Deus ele fala para Noé fazer o remo, para remar aquela arca. Sabe por que Deus ele não falou para Noé fazer o remo? Porque quem iria conduzir aquela arca não era Noé, mas quem iria conduzir aquela arca era o próprio Deus. Porque se Noé conduzisse aquela arca, Noé poderia até ir longe. Só que com Deus, ele iria além. Aleluia.
Se você continuar andando com as suas próprias pernas, uma hora você vai tropeçar. Mas se você andar comigo de mãos dadas, fique tranquilo. O inimigo não vai te parar. O inimigo não para a tua caminhada. O inimigo não para a tua chamada. O inimigo não para o teu ministério por Deus. Porque ele está contigo. Porque ele está contigo. Não há ninguém que possa parar o nosso Deus. Não há ninguém que possa impedir o nosso Deus. Porque operando ele quem há de impedir o nosso Deus? Deixa Deus guiar a tua caminhada. Deixa Deus te guiar. Deixa Deus te conduzir pelo caminho certo. Deixa Deus te levar pelas veredas dele. Deixa Deus te conduzir, meu irmão. Obrigado, Senhor. Deixa Deus te conduzir. Glória a Deus. Aqui eu encerro. A Bíblia agora diz no capítulo 8 que lembrou-se Deus de Noé. Porque o período que Noé ficou dentro da arca, até o capítulo 8, do capítulo 7 ao capítulo 8, teve um período de dias, um período grande. E imagine Deus falar para você construir uma arca para a sua salvação, e você fica mais de 100 dias dentro de uma arca e não vamos. Imagine você estar ali dentro da arca, talvez orando, clamando, Deus fala comigo, o que vai acontecer, o que vai ser daqui para frente, e Deus não fala mais, fica um período de silêncio. Imagina para Noé dentro da arca, aquele período de tempo. Talvez Noé pensou assim, Deus se esqueceu de mim. Talvez Deus me abandonou. E não é assim muitas das vezes em nossas vidas, quando Deus ele fica em silêncio. E ficamos tão desesperados que às vezes até pensamos que Deus ele nos abandonou, ou que Deus ele se esqueceu de nós. Só que não vai ser no nosso período. As coisas não vão acontecer no nosso tempo. Porque o nosso tempo é imperfeito. Mas o tempo de Deus é perfeito. Então, por mais que Noé pensasse que Deus havia se esquecido dele, a Bíblia é bem clara em dizer que lembrou-se Deus de Noé. E Deus soprou um vento sobre a terra. E as águas começaram a diminuir, começaram a baixar. Talvez você esteja passando por um tempo de silêncio de Deus. Talvez você esteja buscando uma resposta, querendo uma resposta de Deus. E Deus ele não te deu essa resposta ainda. Mas fique tranquilo, não é no seu tempo, é no tempo dele. No tempo certo ele vai falar com você. Se ele te prometeu, ele é fiel para cumprir. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, ele vai cumprir. Se ele prometeu, vai acontecer na tua vida. As águas começam a baixar. Noé exaltou o corpo, apenas tinha aquele corpo. Ele ficava voando, dando volta, porque não achava lugar para pousar. E vai passar um período de tempo, agora Noé vai soltar uma pomba. A pomba vai e volta, porque ela não acha lugar para pousar. Ele vai soltar uma segunda pomba. E a Bíblia diz que quando aquela pomba ela volta para dentro da arca, a Bíblia diz que ela traz no seu tempo um ramo de oliveira. E eu fui pesquisar o que esse ramo de oliveira significa, o que oliveira significa na Bíblia. E um dos seus significados tem por nome esperança. Então, quando aquela pomba traz aquele ramo de oliveira para dentro da arca, era Deus dizendo para Noé: Noé, fique tranquilo, ainda há esperança para você. Fique tranquilo, ainda há esperança para a tua família. E essa noite é a palavra que eu libero para você. Fique calmo.